Estamos de volta com os Pingos nos Is e vamos seguir falando sobre a vacina contra o coronavírus. Temos um convidado agora, vamos conversar com o Dr. Anthony Wong. Ele é médico, pediatra, toxicologista, está conosco aqui, vai nos trazer informações, esclarecimentos aqui. Boa noite, doutor, seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Prazer falar com vocês todos. Obrigado. Doutor, uma primeira pergunta. Hoje o Ministério da Saúde anunciou a compra de doses da vacina que está sendo produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês, que é a Coronavac. E ontem o governador de São Paulo, João Dória, falou a respeito dessa vacina e disse que entre todas as vacinas que estão sendo testadas aqui no Brasil contra o coronavírus, essa, a Coronavac, é a mais segura de todas. O senhor concorda? Bom, isso é relativo, não ter nada contra essa ou qualquer outra vacina. O interessante é, até agora, não temos a informação de nenhuma outra, das efeitos das outras vacinas, seja da Pfizer, seja da Oxford. Eles não divulgaram o seu grau de segurança. O que nós temos informações é essa vacina na China. Na realidade, eles não têm nem 70% das pessoas desenvolveram anticorpos. O grau de efeitos adversos dela está em torno de 5,37%. Se comparar com a vacina de tétano, ou mesmo a vacina de pólio ou de sarampo, a incidência de efeitos adversos é 0,05% a 0,5%. Portanto, muitas vezes menor, 100 vezes menor do que o efeito adverso dessa chinesa. Então, nós temos que esperar os efeitos para dizer qual realmente é tão seguro ou tão menos isento de efeitos adversos. O que nós sabemos é que a Oxford já teve problemas, a da Johnson também teve problemas, foi suspensa momentaneamente, e essa da chinesa, na China, teve 5,37% de efeitos adversos. Augusto. Doutor, eu acho estranha a expressão que eles usam, mais segura, menos segura. A vacina eu acho que tem que ser segura ou não é? Não só seguro, também ser eficaz também. Porque a água destilada é segura também, pode ser segura e não tem eficácia nenhuma. O grande problema de todas as vacinas, até o momento, não saíram os resultados da produção de anticorpos. Não, produziu anticorpos na primeira dose. A vacina chinesa é peculiar porque usa o vírus inativado, o chamado vírus morto. Nós sabemos que todas as vacinas com vírus mortos precisam de pelo menos 3 doses e não 2 doses. A primeira dose aumenta 50%, a segunda aumenta 70% de corpos, a terceira aumenta para 90%, mas para ter eficácia duradoura, nós precisamos de uma 4ª dose depois de 1 ano. Pega a vacina de polio contra da Salk, contra a poliomielite, que justamente é do vírus inativado. A mesma coisa. A vacina de sarampo, que é com vírus vivo, eu preciso de pelo menos 2 doses, mas precisa tomar a 3ª dose para ter uma eficácia acima de 99%. Então, é muito difícil, até agora, no momento nós sabemos disso, que foi dado uma única dose em 9 mil voluntários, mas mais ou menos 1/3, cerca de 1/3 ou mais, ainda não receberam a 2ª dose. Quer dizer, como você pode comprovar a eficácia? Então, não apenas segurança, não tem eficácia. E a terceira, quanto tempo dura os anticorpos dessa vacina, certo? Agora, meu Augusto, tem um dado extremamente novo agora, do John Ioannidis, que saiu ontem, falando que a mortalidade do coronavírus não é esse 7, 8, 5% que temos no Brasil. Ele fez um estudo global de mortalidade e chegou a um número assustador de 0,27% letalidade. 0,27%, ou seja, 10%, é 1/10 da mortalidade que nós temos no Brasil. Isso é global, não é só, assim, ele pegou o Brasil, pegou os Estados Unidos, a Europa. Então, uma doença com a letalidade de 0,27%, precisamos realmente experimentar vacinas que tenham duração tão pouco de experiência em seres humanos. Nós sabemos que as vacinas levam em torno de 15 a 18 anos, em média, para serem garantidos como eficazes. O HIV até hoje não tem, o Ebola levou mais de 5 anos, cachumba levou 4 anos e sarampo levou mais de 8 anos. Então, a pergunta é, é importante vacinar todas essas pessoas com vacina que ainda está em fase de experimentação? Nós sabemos que tem 7 métodos diferentes de produzir a vacina. E qual que é mais eficaz? A Oxford usa um método, a chinesa usa outro método, a Pfizer usa outro método e a Johnson usa outro método.
Se eu vacinar com uma vacina e a outra mostrar melhor, eu tenho o direito de tomar outra vacina, que é método diferente. Pode ser que eu tenha mais problemas. Augusto, mais uma pergunta. E as pessoas que tiveram doença podem ser vacinadas? A vacina de dengue mostrou que não. A vacina de gripe suína foi pior a vacina que a doença. Essas respostas ainda não tem nesse espaço de tempo. Guilherme Fiuza, mais uma pergunta, Fiuza. Doutor Anthony Wong, em relação, então, aos ciclos, né? Qual foi o ciclo mais rápido não tô que ouvindo. o senhor já viu, que o senhor tem conhecimento? Não estou ouvindo, não estou Fiuza, ouvindo. vou pedir para... o doutor ainda não está ouvindo o Fiuza. A mim, o senhor ouve, doutor? O senhor consegue me ouvir? Perfeito. Então deixa eu Perfeito. fazer outra Você pergunta. Agora o Fiuza voltou? O pessoal disse que o Fiuza agora já pode ser ouvido. Tenta de novo, Fiuza, por favor. O senhor me ouve, doutor Wong? Não estou ouvindo. Não, ainda não. Deixa eu me ouve, fazer a doutor próxima Wong? pergunta, então. Daqui a pouquinho a gente passa para o Fiuza fazer a pergunta. O senhor disse agora, doutor, Tá bom. que a vacina usa um vírus inativo, né? O inativado, né? O senhor sabe dizer o termo melhor do que nós aqui. E que para isso seria necessária, então, uma terceira e até uma quarta dose, mas no caso dessa vacina só foram anunciadas, de acordo com o que foi anunciado, serão apenas 2 doses. Qual foi a explicação para isso? Houve alguma explicação para o fato de haver apenas 2 doses, de serem previstas apenas 2 doses? Não, realmente não teve nenhuma explicação. Eu acho que foi a única explicação que eu consigo imaginar é pressa. É colocar uma vacina no mercado imediatamente. Então, eles deram uma vacina, deram a segunda dose 2 semanas a 4 semanas depois. Eles estão ainda avaliando o nível de anticorpos criados pelas 2 doses, daqueles que tomaram 2 doses, porque muitos não tomaram a segunda dose ainda. Só para ter uma comparação, a vacina de Salk, por exemplo, a primeira dose deu 50% de eficácia, a segunda aumentou a quantidade de anticorpos para 90% e a terceira dose foi para 99%. A Sabin oral teve 50% com a primeira dose e só com a terceira dose deu 95% de níveis de anticorpos protetoras. Então, nós temos evidências de outras vacinas que só 2 doses não são suficientes para produzir uma imunidade global suficiente. E nós para termos uma vacina eficaz para proteger a população, não se aceita números inferiores a 90%. Agora sim, Fiuza. Doutor Wong, o senhor citou os ciclos de desenvolvimento de vacinas. O senhor citou alguns, eu queria saber qual o ciclo mais curto que o senhor tem conhecimento de desenvolvimento de vacina e diante da etapa que nós estamos no desenvolvimento das várias vacinas contra a Covid, sem evidentemente fazer uma projeção, mas o que o senhor consideraria um ciclo mínimo na etapa que nós estamos agora no desenvolvimento contra a Covid? Pois é, a vacina desenvolve necessário várias etapas, né? Então, nós sabemos que tem a fase pré-clínica, feita em animais, depois a fase 1, 2, 3, que são ainda a fase experimental, são pacientes rígidos, escolhidos, voluntários, que não tenham tido a doença ainda, e depois que ele passa pela terceira fase, vai para a quarta fase, em que solta para a população em geral. Essa fase é que é mais importante, porque pega as pessoas com comorbidades, vulneráveis, crianças, velhos, etc, etc. A vacina que foi mais curta foi de cachumba, levou 4 anos. A vacina de sarampo levou 9 anos. A vacina de ebola levou 5 anos para ser desenvolvida. E levou mais 5 anos para o EMA, né, a Agência Europeia, aceitar para aplicação geral. Então, não é apenas essa fase de desenvolvimento, ele tem que passar pelas agências regulatórias para eles avaliarem os dados. Isso leva meses até anos para esses reguladores acertarem ou aceitarem a segurança dessa vacina. Ora, nós temos uma pressa enorme. São 7 métodos diferentes envolvendo a vacina. Nunca houve na história da humanidade tanta diversidade de métodos de produção. E ninguém pode garantir que a vacina feita o método A permite que você use a vacina método 2.
você viu o que aconteceu com a vacina da dengue. Quem tomou a vacina, ao ser infectado com dengue, desenvolveu uma dengue pior. A vacina de gripe suína, a vacina foi pior que a doença. Então, todas essas perguntas não podem ser respondidas em curto espaço de tempo, de abril a outubro ou novembro deste ano. O próprio presidente da Merck, que é o maior produtor de vacinas do mundo, ele disse o seguinte: nós estamos com tanta pressa de desenvolver essa vacina que nós estamos deixando cautela e cuidados ao vento. E isso é muito perigoso. Outro perigo é as pessoas acreditarem nessa vacina e acham que está protegendo quando não está, e certamente não está pelos números de a porcentagem de pessoas com anticorpos, com uma primeira e segunda dose, quem tem coragem de tomar a terceira dose ainda, tá certo? E aí pensa que está imune e vai sair e realmente não está imune, ou até pior ainda, pode estar mal imune e pegar uma doença pior. Aliás, é isso que aconteceu com a vacina da poliomielite oral. Depois que vacinou todo mundo, descobriram agora que a vacina da poliomielite oral causou uma poliomielite pós-vacinal que era mais virulenta que o vírus da polio. E atinge em 4 em cada milhão de doses. 4 em cada milhão de doses. Quer dizer, são coisas que precisam ser resolvidas e bem analisadas antes de vacinar 7 bilhões e 800 milhões de pessoas desse planeta. Ana Paula, sua pergunta, Ana. Doutor, eu vi uma recente entrevista onde o senhor disse que o coronavírus deveria ser tratado como uma doença respiratória como outras. Por que a que o senhor acredita esse alarde que aconteceu no mundo e também na própria comunidade médica, já que a gente vê que o coronavírus ele funciona, né? Ele tem um caminho diferente em vários estados dos Estados Unidos, em vários países, no próprio Brasil a gente esperava um pico maior e não foi tão elevado assim. Aqui o senhor acredita esse alarde, principalmente dentro da comunidade médica, sobre não se tratar essa doença como uma doença respiratória, como outras, como o senhor mencionou na entrevista? Eu acho, Ana Paula, realmente essa pergunta é intrigante e até hoje eu me pergunto sempre por que esse vírus tomou essa relevância tão drástica que levou. Porque nós sabemos que o coronavírus é um vírus respiratório. Só para ter com medida de comparação, o SARS, por exemplo, que apareceu em 2003, é um vírus mais virulento, mais mortal que esse que nós temos hoje. E ninguém ficou assim com essa preocupação de fechar as economias. O que eu posso dizer, talvez, é que a atitude da China em janeiro para fechar totalmente uma província, isso causou um certo temor. E aí nós temos aquela medida e orientação da Organização Mundial de Saúde que só alimentou mais ainda esse medo. E aí, antes que os cientistas mais sérios pudessem colocar uma avaliação mais apropriada da dimensão e perigo desse vírus, aí o alarme, o medo e a paranoia tomou conta junto com a pandemia. Acho que a Organização Mundial de Saúde tem muita culpa nisso de ter superdimensionado o problema. Você lembra que ele fala assim, stay at home, fique em casa. E depois de alguns meses, nós verificamos que quem ficou em casa teve mais risco de mortalidade. Um trabalho que foi publicado o mês passado mostrou que a mortalidade em pessoas que não ficaram em casa era 0,45%, enquanto a mortalidade das pessoas que ficaram fechadas foi de 38%. E, então ficou muito claro, aliás, nesse trabalho de John Ioannidis, publicado anteontem, mostrou claro isso, que as pessoas morreram e ficaram mais doentadas quem ficaram dentro de casa, nos asilos de velhinhos, nos hospitais, ou então as pessoas que ficaram trancafiadas durante o inverno. E isso, não sei, acho que a mídia, de alguma maneira, ajudou a insuflar isso e fez com que as pessoas ficassem com medo. As pessoas que eu conheço que pegaram o vírus, a maioria deles, as pessoas abaixo de 70 anos, realmente a mortalidade é muito baixa. O John Ioannidis publicou isso ontem, que a mortalidade de pessoas com menos de 70 anos foi de 0,05%.
0,05%. Ou seja, a mortalidade foi 5 em 10 mil pessoas infectadas. Ana Paula, me explica, se esse número é verdadeiro e pegou de dados do mundo inteiro, e é um excelente professor da Universidade de Stanford, eu não sei o que aconteceu. Vocês da mídia que devem explicar, já podem saber melhor por que essa outra mídia que está levando a susto a todo mundo causou essa destruição jamais vista na economia mundial, desespero e desesperança, as pessoas ficando dentro de casa. Eu realmente fico sem explicação. Doutor, e o senhor apontou aqui uma série de lacunas no processo produtivo dessa vacina, a vacina chinesa contra a Covid-19. A minha dúvida é, essas lacunas existem também no processo produtivo das outras vacinas ou apenas no caso da Coronavac? Não, de todas as vacinas. Isso é geral. É por causa disso que tem acho que tem uma grande diferença. As vacinas feitas na China, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, etc., passam por um crivo histórico, que nós sabemos que o FDA, o EMA e o Japão também são extremamente rigorosos. O que não temos da mesma coisa com a China e com a Rússia, por exemplo, que as suas agentes regulatórios são um pouquinho menos rigorosos. Oxalá a Anvisa copie essa rigor também com o americano, e não ceda a pressão política para soltar essa vacina antes do tempo. Então, você vê que a Oxford, quando teve 2 casos, imediatamente suspendeu e agora voltou. A Johnson & Johnson até agora não liberou ainda a retomada de voluntários. Então, eu acho que essa cautela e esse medo perduram em todos, mas todos estão com pressa. Você vê que muitos deles já estão produzindo a vacina em milhões e milhões de doses sem ter terminado a primeira injeção, a primeira aplicação em voluntários. Isso é falta de cautela, inclusive, desses outros fabricantes e outras indústrias farmacêuticas. É preocupante, é muito preocupante que parece que estão colocando alguma coisa antes da saúde e segurança de nós, pessoas que receberiam a vacina. Fiuza. Dr. Wong, o senhor mencionou que, por exemplo, a vacina para a gripe suína se tornou pior do que a própria enfermidade. O senhor podia explicar esse acontecimento e o que aconteceu, o que sucedeu depois com essa vacina, com a adoção dessa vacina? Bom, nós sabemos que a gripe suína é um vírus da influenza H1N1, certo? Que ocorreu em 2011, 2012, por aí, e que atingia principalmente crianças e mulheres grávidas, né? Foi essa a população mais suscetível às doenças. E viram que quando deram a vacina, ele provocou febre muito alta, convulsões e outros efeitos adversos, de tal forma que teve que suspender. Porque a própria gripe suína tinha uma letalidade relativamente, como todo H1N1, em torno de 0,1%, 0,12%, e as pessoas que tomaram a vacina ficaram enfraquecidas e com sequelas piores. Então, a primeira vacina que saiu da gripe suína foi imediatamente suspensa. A gripe suína durou pouco tempo, durou 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. E então, antes que pudesse para ter uma segunda dose contra a gripe suína, ela desapareceu e aí não teve necessidade de fazer essa vacina. Mas era uma vacina para a influenza. Aliás, é importante salientar que muitas pessoas que tomam a vacina contra a gripe, que eu recomendo para todos, todo inverno tomar isso, algumas, infelizmente, as pessoas têm apresentado efeitos adversos. Foi o que aconteceu com a gripe suína. Nas mulheres grávidas e as crianças pequenas sofreram muito, inclusive houve algumas mortes relatadas relacionadas com a vacina. Doutor, nosso tempo está quase esgotado, mas uma última pergunta. Queria saber do senhor, como cidadão, não exatamente como médico, se não for obrigatória a vacina, o senhor vai tomar ou não? Bom, em primeiro lugar, para mim, essa resposta é fácil, porque eu já estou com anticorpos contra a vacina. Então, eu não tenho nenhuma necessidade de tomar essa vacina. Como eu tenho anticorpos, eu teria que dar um não, porque eu não tenho como aplicar mais um antígeno no meu corpo, porque assim eu tenho que produzir anticorpos contra essa vacina, o vírus dessa vacina.
e é possível que eu desenvolva anticorpos em demasia que vai atacar o meu próprio corpo. É importante lembrar que o Covid tem duas fases. A primeira fase é causada pelo vírus, aquela de dura 7 dias, e que o tratamento precoce é importante. Mas a segunda fase das pessoas que não conseguem eliminar esse vírus é causado pela resposta do corpo ao vírus. É chamado tempestade por citoquina, em que o aumento de ação inflamatória, resposta inflamatória do corpo, provoca lesão no cérebro, no coração, nos rins, no fígado e no coração, e no pulmão também. Então, essa segunda resposta, que é a resposta imune do corpo contra o vírus, é pior. Se eu tenho anticorpos, eu não posso tomar essa vacina, eu não devo tomar porque eu já tenho imune contra o vírus, para que me sujeitar a uma possível reação a mais, como aconteceu com a dengue. Mas se o senhor não tivesse anticorpos, doutor? Então, aí o segundo. Diga. Então, eu faria isso só se eu tivesse resultado da fase 4 em outros países. Eu vou dizer por quê, Vitor, é importante. Nós vemos que a Europa está na segunda onda, tá certo? Nós já tínhamos previsto isso em março. Falei, vai ter uma segunda onda, porque o vírus tem resposta sazonal. Ora, eles vão ter que receber essa vacina agora em janeiro, fevereiro. O Brasil, se tiver, vai ter a segunda onda só em maio. Então, nós temos o conforto de esperar o resultado dessas vacinas em outros cobaios do hemisfério norte para nós escolhermos qual a melhor vacina para o hemisfério sul e o Brasil. O Brasil, o número está caindo de tal maneira que não justifica tomarmos vacina em janeiro, fevereiro. Nós devemos esperar o resultado dos cobaios, colegas lá do hemisfério norte, para aí escolher a melhor vacina para nós, que será ou o coronavírus, a chinesa, pode ser Oxford, ou pode ser qualquer outro. A experiência nossa é que a melhor vacina geralmente é a 4ª ou 5ª que aparece no mercado. Eu prometi que era a última, doutor, mas a Ana tem mais uma questão. Rapidinho, Ana, manda ver. Doutor, é baseado na sua resposta, né, que o senhor já tem anticorpos. Nesse caso, então, se uma vacina fosse obrigatória, ela poderia ser prejudicial para aquelas pessoas que tiveram a Covid, mas que foram assintomáticas e não sabem que tiveram a doença. Perfeitamente, exatamente isso. Essa é a grande questão, porque a fase 3 foi dada para voluntários sadios que não tiveram a doença, e eles vão agora se expor para a comunidade para ver se eles vão pegar a doença ou não, tá certo? Então, não foi aplicado em quem já teve vacina. Como eu disse, a vacina da dengue e da poliomielite são exemplos que não devem fazer essa vacina. Agora, tem mais uma coisa. Tem tantas pessoas assintomáticas e oligossintomáticas que já têm anticorpos. Então, nós temos que testar primeiro a pessoa para saber se ele tem anticorpos para depois aplicar a vacina. Aliás, isso é feito com as outras vacinas. Ana Paula, não sei se você já teve aquele pré-natal, mas você lembra, se tiver Natal, você tem que fazer os anticorpos primeiro para saber se você teve rubéola, cachumba, sarampo e hepatite. Se você não teve, você ia tomar a vacina antes de ficar grávida. Isso é feito em todo mundo. Agora, nessa doença, é a mesma coisa. Nós temos que fazer a sorologia para ter certezas que a pessoa não tem anticorpos. Aí, nessas pessoas, podem ser, de alguma forma, tomar uma vacina segura, eficaz e duradoura. Muito bem, quero agradecer muito aqui ao Dr. Anthony Wong, médico, toxicologista, pediatra. Doutor, foi muito esclarecedora, muito rica a nossa conversa. Desde já, deixo o convite aqui para que o senhor volte ao programa. São muitas as questões, muitas dúvidas que vão surgindo enquanto o senhor fala. O senhor é sempre muito esclarecedor, muito didático e a gente vai se debruçando sobre o assunto e criando interesse e as dúvidas vão surgindo. Então, deixo aqui já o convite para que o senhor volte aqui a conversar conosco. Muito obrigado, boa noite. Eu agradeço a oportunidade, mas lembra, eu não sou contra vacinas, mas sou a favor de vacinas seguras e eficazes. Excelente. Obrigado, doutor. Um abraço. Obrigado mais uma vez. Diga, Augusto. A audiência subiu até mais ainda, né? Temos tido audiências extraordinárias, índices extraordinários. O que disse o doutor, ele poderia ter falado antes até da nossa conversa, porque é desmoralizante para essa turma que está discutindo, né? Tem que ser obrigatório, tem que ser, olha aí. Eles não têm que ouvir a ciência.
Está dando números aí, dados absolutamente indispensáveis, né, para essa discussão. E o pessoal fica aí baixando regras, né, sem saber o que falam, o que dizem. É isso, né, doutor? É isso aí. Muito obrigado. Valeu, doutor. Obrigado. Perfeito, doutor Antônio Wong. Obrigado pela entrevista. Agora são 6 horas e 56 minutos.